Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as equações algébricas ou equações polinomiais. Então, para isso, nós temos aqui um problema. Vamos ler o enunciado dele juntos. Cortando-se quadrados de lado 4 centímetros em cada canto de uma folha quadrada de 18 centímetros de lado e dobrando conforme a figura que nós vamos ver no outro quadro, formamos uma caixa sem tampa, cujo volume é igual a 400 centímetros cúbicos. Existe algum outro valor do lado do quadrado a ser recortado em cada canto, para o qual o volume da caixa resultante também seja igual a 400 centímetros cúbicos? Nós vimos um problema parecido quando aprendemos sobre funções polinomiais. Então, vamos olhar a figura aqui no quadro ao lado. Então, eu tenho uma folha quadrada, de lado 18 centímetros, de onde, em cada canto, nós vamos recortar quadrados idênticos. Bem, nós sabemos que quando esses quadrados têm lado 4 centímetros, o volume da caixa formada, ao se dobrar, as partes resultantes, ela tem 400 centímetros cúbicos, o volume da caixa. Bem, se eu quero saber se existe um outro valor para o lado desse quadrado a ser recortado, eu posso considerar que o lado desse quadrado a ser recortado vai ser igual a x. Bem, se a gente observar a parte resultante da folha de papel que vai ser dobrada para virar a caixa, nós temos que a altura dessa caixa é o lado do quadrado recortado, x, O fundo dessa caixa vai ser um quadrado. De lado 18 menos 2x, então 18 menos 2x, 18 menos 2x. Então, para calcular o volume dessa caixa, nós vamos ter área da base vezes a altura, o produto das três dimensões do paralelepípedo, Então, nós temos x, que multiplica 18 menos 2x ao quadrado, e nós queremos que esse volume seja igual a 400 centímetros cúbicos. Vou desenvolver. Nós temos x que multiplica 18 ao quadrado, 324, menos 2 vezes 18 vezes 2, então menos 72x, mais 2x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado. Esse 400 eu vou subtrair dos dois membros. Então, menos 400 igual a zero. É claro que eu tenho que fechar aqui o parêntese primeiro, Porque a gente ainda falta distribuir aqui o x. Então, quando eu vou distribuir o x, eu vou ter, já vou colocar em ordem do grau. X vezes 4x ao quadrado vai me dar 4x ao cubo. X vezes menos 72x vai me dar menos 72x ao quadrado, mais 324x, menos 400, que é igual a zero. Então, essa expressão aqui, que nós encontramos, é um exemplo de uma equação algébrica. Então, o que a gente precisa agora é resolver essa equação algébrica, ou seja, descobrir o x, os x, se tiverem, os valores para x, que satisfaçam essa equação. Bem, um dos valores que satisfaz essa equação nós já conhecemos, foi dado pelo problema. Ele diz que quando o lado é 4, quando x é 4, o volume da caixa é de 400. Então, o 4, por satisfazer essa equação, nós vamos dizer que ele é uma raiz dessa equação. Bem, se eu sei que o 4 satisfaz, eu consigo escrever esse polinômio que está no primeiro termo no primeiro membro da minha equação
como o produto de x menos 4 por um outro polinômio q de x. Como já vimos, podemos fazer isso por Brio-Ruffini. Para facilitar ainda mais as nossas contas, eu posso observar que essa equação aqui, todos os valores são múltiplos de 4. Então, se eu dividir toda a minha equação por 4, eu vou ter uma equação equivalente a ela, que é x ao cubo menos 18x ao quadrado mais 324 dividido por 4, nós vamos ter 81x menos 100 igual a 0. Se 4 é raiz dessa equação, também é raiz dessa equação, né? Então, por Brio-Ruffini, nós podemos fazer o seguinte: 4, os coeficientes do meu polinômio 1, menos 18, 81 e 100. Vou descer aqui o 1, né? 4 vezes 1, 4, mais menos 18, menos 14. 4 vezes menos 14, menos 56, mais 81, 25. Aqui é menos 100, né? Repara que eu não tinha colocado o sinal de menos. E 4 vezes 25, 100, somando menos 100, 0. O que comprova que o primeiro polinômio é divisível por x menos 4. Então, significa que eu posso escrever x ao cubo menos 18x ao quadrado mais 81x menos 100 como o produto de x menos 4. E aqui eu tenho os coeficientes de um polinômio de segundo grau, né? Então, eu vou ter x ao quadrado menos 14x mais 25, e o produto desses dois termos tem que ser igual a 0. Bem, se um produto tem que ser igual a 0, então um dos fatores deve ser igual a 0. Se x menos 4 for 0, nós temos o 4 que nós já conhecemos. Então, eu preciso descobrir que valores que zeram, quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 14x mais 25 igual a 0. É uma equação de segundo grau, então nós temos a fórmula resolutiva, também conhecida como a fórmula de Bhaskara. Para calcular o discriminante, delta é igual a b ao quadrado, então menos 14 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 25. 14 ao quadrado é 196, 196 menos 100, que é 4 vezes 1 vezes 25, vai dar 96. Então, o x ele vai ser igual a menos o b, então menos menos 14, 14, mais ou menos a raiz quadrada de 96. Vamos fatorar aqui o 96 por 2, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, 96 é 2 à quinta vezes 3, então a raiz dele vai ser 4 raiz de 6. Isso tem que ser dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, 14 mais ou menos 4 raiz de 6 sobre 2 é igual a 7, mais ou menos 2 raiz de 6, né? Posso colocar o 2 em evidência no numerador e simplificar com o denominador. Mas repara o seguinte, o x,
ele só pode ser, ele tem que ser um valor menor do que 9 e maior do que 0, né? Para garantir de que ainda sobre uma região para eu formar a caixa. Então, como o x ele tem que estar nesse intervalo, vamos observar que a raiz de 6 ela é maior que 1. Então, 2 raiz de 6 é maior do que 2. Somado a 7, eu sei que essa raiz 7 mais 2 raiz de 6 ela é maior que 9. Então, ela não serve para esse problema. Então, o 7 menos 2 raiz de 6, nós sabemos que a raiz quadrada de 6 está entre 2 e 3. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 6 vai estar entre 4 e 6. Então, 7 menos 2 vezes a raiz quadrada de 6 vai ser um valor positivo, correto? E, obviamente, menor do que 9. Então, ele serve como solução do nosso problema. Ou seja, eu posso recortar quadrados de dimensão 7 menos 2 raiz de 6 centímetros e eu consigo obter uma caixa com 400 centímetros cúbicos de volume. Se vocês jogarem na calculadora, vocês vão ver que isso aqui é aproximadamente 2,1 centímetros, né? Então, vamos até outro quadro para ver a definição formal do que é uma equação algébrica. Então, aqui, vamos chamar de equação polinomial ou equação algébrica a toda equação que pode ser reduzida à forma p de x igual a 0, aonde o p de x é um polinômio complexo de grau n. Chamaremos de raiz da equação a um número complexo r se e somente se o p de r é igual a 0. Claro que eu estou considerando uma equação polinomial do tipo p de x igual a 0. Bem, esse r, ele também é chamado, e muitas vezes nós vamos nos referir a ele dessa forma, que é como a solução daquela equação. Bem, isso acontece porque quando eu substituo a incógnita por essa raiz r, ela torna a minha equação uma sentença verdadeira. Então, por isso a gente também fala em solução da equação, que nada mais é do que a raiz da equação, ok? Então, ficamos por aqui.